Oiê, então, cerca de 2 anos e meio, 3 atrás, eu tomei a decisão de operar. Sempre, desde a adolescência, tenho quadro de obesidade. E aí eu cansei dessa fase da minha vida e queria algo novo, viver uma nova forma, experimentar uma nova forma de viver a vida. E aí, cerca de 3 anos atrás, eu tomei a decisão de procurar ajuda sobre isso. Eu estava em outra empresa, tinha outro plano de saúde, e eu comecei aquele processo que é extremamente cansativo de consultas em grupo, de apoio, que é no caso assim, a junta médica, né, de quadro de psicólogo, nutricionista, endócrino e o clínico geral. E é extremamente cansativo, isso durou cerca de 2 anos, porque o plano precisava disso, era uma exigência, então a maioria dos planos precisam disso, né? Alguns não, depende, na verdade, da burocracia do plano de saúde. E aí eu fiz tudo isso, durante cerca de um ano e pouco. E aí, passado esse tempo, eu fui encaminhada para consulta com o cirurgião. Quando eu fui, quando eu cheguei, né, para consulta, na verdade era consulta inicial com a junta médica da cirurgia. Então eu teria que passar cerca de um ano novamente fazendo toda essa rotina, só que com os médicos e com os profissionais próximos ao cirurgião dessa vez. Então demoraria cerca de 2 anos, 2 anos e meio. E é extremamente desgastante. Eu sei que muita gente vai pelo SUS e aí também é super cansativo, às vezes leva anos esse processo. E aí eu meio que desisti, porque nesse meio tempo eu tava fazendo dieta, com aquela do jejum intermitente, né, paleo, então low carb, como tem vários nomes aí, que é basicamente a mesma coisa. E tinha emagrecido muito. Tava super bem, feliz, animada. E aí, como a vida não é fácil pra ninguém, eu tive uma perda muito importante de um familiar, né? E me desestruturou muito. E eu voltei a ter quadro de depressão novamente. E engordei tudo que eu tinha emagrecido e mais um pouco. Então, isso eu sei que é uma história que é muito comum na vida de muita gente. E por isso que é tão difícil emagrecer, e a obesidade é sim uma doença, né? E aí, não bastando a doença da obesidade, vem a depressão, aí você engorda de novo. E aí, né, a gente se depara nessa situação, volta a compulsão alimentar, comer tudo o que deve e o que não deve. E você sabe que você tem um problema, porque eu sou muito consciente quanto a tudo, e não sou do tipo de gordo militante que, é maravilhoso, tem que ficar assim, não. Muito pelo contrário. E mesmo pela questão de saúde, não por aparência, mas pelo fator saúde mesmo, que, meu, é dor em tudo, é saúde, família já tem histórico de pressão alta, diabetes, colesterol e essas doenças que são as comorbidades que falam, né? E aí eu cansei disso. Só que nisso, em intervalo de um ano e meio mais ou menos, eu tive outras perdas de família, um primo meu, um amigo meu. Então foi tudo muito em datas assim significativas, né? Foi meu avô no Dia dos Pais, o meu primo no final de semana, Dia das Mães, e um amigo meu no dia 31 de dezembro do ano passado. E durante esse processo eu meio que deixei de lado os grupos, parei de frequentar e foquei só no auxílio psicológico, porque eu falei assim, se eu tô tendo esse problema agora de, tipo, dessa desestabilidade que eu tive familiar e voltei a ter compulsão, voltei a engordar, se eu operar, eu vou passar pela mesma coisa. Qualquer coisa que saia da régua da minha vida ou do esperado, eu vou ter esse problema novamente. Então, eu preferi focar em tratar o meu psicológico, a me preparar muito bem pra isso, entendeu? A não ter esse tipo de fraqueza e descobrir quais eram os meus gatilhos da compulsão. E fui fazer isso. Nesse meio tempo eu tive mais ou menos duas psicólogas, né, que me ajudaram, que acabou trocando no plano e tudo mais. Só que as duas eram assim, meu, sem massagem, sabe? Tipo, ia e dava uma chapuletada, um sacode, uma corda pra vida, e foi muito bom pra mim isso. Porque eu sou muito assim na minha vida e eu precisava de um profissional que fosse assim. Não dava pra ser alguém fofinho e meiguinho, entendeu? Tinha que ser o sacode mesmo. E elas confirmavam o que eu falava, porque eu chegava na consulta, conversava e tudo mais. E elas confirmavam dando o chacoalhão, tipo, porque você tá se ouvindo, você tá vendo o que você tá falando, que você já sabe qual que é o problema, e você persiste, não sei o que, e tal. Então depende muito da abordagem do psicólogo, do profissional e tudo mais. Não tratei com psiquiatra, fiz uso de medicação, sim, durante um tempo. E aí eu comecei a ver que eu não tava muito bem com a medicação e parei e continuei só com a terapia.
o que foi excelente. Porque, tipo assim, a medicação já tava afetando o meu sono, eu tava tomando uma dosagem alta, eu fazia uso do fluoxetina. E aí eu vi que com a terapia eu tava melhor. Por quê? Qual foi a abordagem? Descobri meus gatilhos. Sabe quando dá nó em fone de ouvido, em fio? E você vai puxar pela ponta e começar a desatar? Você tem que começar a desatar do começo, onde tá o nó, bem no meio mesmo. Que é o mais fácil. E foi o que eu fiz, com a ajuda do profissional, e ver qual que eram meus gatilhos. E aí eu percebi que o meu gatilho era muita cobrança e muita expectativa. Então, toda vez que eu tinha uma frustração, uma decepção, isso com qualquer assunto da minha vida, eu me enterrava e, tipo, acabou o mundo e já era, e começava a comer, comer, comer. Ou então ficava o dia inteiro sem comer, depois descontava tudo e mais um pouco. E aí era isso, entendeu? Então, hoje eu tenho essa consciência. Então, eu não me cobro tanto mais hoje de nada. Então, assim, não sei o que, não deu certo. Paciência, Deus sabe o que faz, uma hora dá, ou se não tiver que ser, não dá. E aí eu vi, assim, que eu me cobrava de coisas que não eram nem da minha preocupação, que não eram pra ser minha cobrança, assim, não era da minha responsabilidade. Então, basicamente foi isso. Nesse meio tempo, eu troquei de trabalho. Porque o trabalho também estava me prejudicando muito. Cheguei a ficar afastada por problema, por essa parte psicológica. E nesse meio tempo também eu tinha tido crise de ansiedade, ataque de pânico, né? Esse tipo de coisa que vem junto com a depressão. E aí eu fiquei afastada. Quando eu voltei já decidida. Eu falei, não posso continuar porque o trabalho tá me prejudicando, tá mexendo com o meu psicológico. E isso não é bom. E aí acabei pedindo demissão e começando numa nova empresa. O que aconteceu? Nessa nova empresa, o plano de saúde não cobrava nada disso, nada desse 1 ano de processo e tudo mais. Marquei uma consulta e fui. Quando eu fui com a consulta, o médico falou assim, olha, tá aqui os exames que eu quero, que por sinal, os exames eu vou falar em outro vídeo, tá? Pra não ficar muito longo esse, que já tá ficando. Eu vou te pedir os exames e eu quero uma consulta com o psicólogo, uma com o nutricionista, uma com o endócrino e um lado do cardiologista. É o que eu vou te pedir, porque como você já tá nesse processo há muito tempo, isso é extremamente desgastante, eu não vou te desgastar mais com isso. Então, assim, foi um anjo na minha vida. Trabalhei nessa empresa por 3 meses e, assim, foi um presente de Deus, hoje eu vejo, porque era algo que eu precisava realmente. E foi o tempo necessário para que eu conseguisse operar e saísse da empresa. Eu fui demitida antes da operação. Só que a empresa, graças a Deus, virou pra mim e falou, como a gente sabe que você tá para operar, a gente vai segurar seu plano até o final do mês para que você possa operar e não seja prejudicada nisso. Então, assim, sou muito grata por isso, entendeu? Principalmente a Deus e pela empresa ter feito isso por mim. E aí eu consegui operar, que foi dia 12 de agosto. E eu tinha sido demitida há, sei lá, quase 20 dias antes, entendeu? E foi muito bom, porque eu tive tempo de correr, porque os meus médicos me deram atestado, eu consegui correr e fazer todos os exames, laudos e tudo, que eu vou falar também no outro vídeo sobre isso com mais detalhes. E consegui em menos de, na verdade, da primeira consulta com o cirurgião até a cirurgia, não deu 2 meses. Então, é que nisso, tipo, quando eu entrei na empresa, o primeiro mês eu não fui atrás disso, então eu fui a partir do segundo mês. Eu falei, vai que dá certo, né, vou tentar, vai que... E o plano era muito bom e tudo mais, e acabou dando certo. E aí deu tudo certo, fui mandada embora, tá? Hoje tô sem plano, né, vai ter ainda a primeira consulta pós-cirúrgica, então ainda tô vendo como é que vai ser. Então, tô abrindo isso porque eu sei que é a realidade de muito brasileiro, principalmente alguns que conseguem fazer o plano só pra operar e depois não tem como pagar, ou acontece alguma coisa igual aconteceu comigo de ser demitida e tudo mais. E não é uma realidade só minha. E faz parte da vida, isso a gente tem que aprender a lidar. Então, eu prefiro lidar com isso do que com a obesidade por si só. Dentro da cirurgia escolhida, eu fiz o método bypass, que é aquele que costura o estômago e religa o intestino, né, pra frente do intestino, cerca de 1 metro. E depois eu deixo o link na descrição tem vídeos no Facebook e tudo mais sobre como que é a cirurgia. Pra mim foi o método que eu já queria, tem outros métodos também, mas esse era o que eu já queria, porque eu sei que o pós-operatório de todas é basicamente a mesma coisa. Então, já que é pra eu fazer, eu vou fazer a que tem a maior
o maior ganho, o maior custo-benefício dentro do menor risco, que foi o que o médico falou pra mim. Então, ele falou assim, a cirurgia ela tem pouco risco perto do risco que tem se você continuar obesa. Então, o meu IMC era super alto, tava em quase 50, e o risco estava muito grande para minha vida, para minha saúde, de começar a desenvolver comorbidades, né? Que é diabetes, pressão alta e tudo mais. Apesar de eu me cuidar, sempre fazer exame todo ano, bonitinho e tal. Mas a gente não sabe a hora que vai tirar o bilhete premiado. E aí foi isso. Consegui, operei. Eu vou deixar para o próximo vídeo agora para começar a fazer. Eu não vou ficar demorando para fazer os vídeos, porque isso é informação, eu acho que é muito importante as pessoas terem. E muita gente me pergunta. Só falo uma coisa, não desista. Ah, tô no plano, fazendo as consultas 1 ano, 2 anos, não sei o que. Não desista. Não conte com a ajuda de ninguém. Eu sei que é muito difícil, muito frio, parece, né? Eu falando isso. Só que assim, na hora que você entrar no centro cirúrgico é você e Deus. Se você acredita, ok. Se não, ok também. E no pós-operatório também. Então, o pós-operatório é muito tranquilo. Tem gente que fala que precisa de ajuda e tudo mais, mas ele é bem tranquilo. A minha cirurgia foi por vídeo laparoscopia. Eu sei que tem algumas que ainda fazem de barriga aberta e tudo mais, mas aí o pós-cirúrgico é um pouquinho mais delicado, porque tem mais risco, né? E assim, não desiste. Vai ter gente que vai encher a paciência falando, ah, mas fulano morreu, fulano voltou pro hospital, não sei o quê. Não foca no lado negativo, entendeu? Se motive pelo lado positivo, pela orientação do teu médico. Se o médico tá recomendando o que você precisa fazer, faz, não desiste. Eu sei que tem às vezes marido que não tem o apoio da esposa, ou a esposa que não tem o apoio do marido. E aí você tem que ver assim, o porquê que a pessoa não tá te dando apoio e o que você precisa pra sua vida. Então, assim, é a sua saúde, não é só a estética, entendeu? É uma nova vida e tudo mais. E só quem foi obeso a vida inteira ou tem um problema de obesidade recente, não sei, é que sabe o quanto é ruim. Não só por julgamento de pessoas, isso eu não posso reclamar porque eu nunca sofri esse tipo de coisa, graças a Deus, mas sei que tem muita gente que sofre. E é uma doença. Assim como o câncer é uma doença, a depressão é uma doença e tantas outras doenças que existem, a obesidade por si só é uma doença. Então não adianta ter esse discurso de, ah, eu sou gordo, mas eu sou saudável. Não. A partir do momento que você é obeso, você já está doente. Você já está afadado a ter uma vida mais curta e com menos qualidade de vida. Então, assim, não desiste, tá? Esse é o primeiro recado aí do vídeo para contar esse percurso meu que durou quase 3 anos para eu conseguir. E aí, antes do próximo vídeo, quando eu falar sobre os exames, as consultas com os especialistas e tudo mais, vocês vão ver que tive sim mais problemas. Inclusive coisas antigas da minha vida que acabaram repercutindo e quase atrasando a minha vida na cirurgia. Então, assim, não desiste. Vai em frente. Pede apoio pra Deus, pra fé que você tiver, ou pra você mesmo, se é nisso que você acredita. Mas tira essa força de você mesmo e não desiste. A parte de exame é cansativa, a parte das consultas é cansativa, mas vale a pena cada minuto que você gasta nisso, porque você está investindo em você e no seu futuro, tá? Então, vou subir daqui a pouco o vídeo, os próximos vídeos, na verdade, que eu não vou demorar muito para passar as informações. E aí, qualquer dúvida, pode mandar comentário, tudo que eu respondo numa boa. O próximo vídeo vai ser sobre os exames, remédios, o que eu tive que comprar, não comprar, o pré-operatório, as consultas, como foi, como deixou de ser, como conseguir os laudos e tudo mais. Aí vai ter um outro vídeo sobre o dia da cirurgia, como que foi, o dia da cirurgia e a volta da anestesia, esse processo, assim, e o processo da alta, né, o de acordar e falar, agora tô com uma vida nova. E o último vídeo vai ser sobre esse pós-operatório aí, desses dias que eu tô vivendo, do dia 12 de agosto até agora, tá? E aí o resto eu vou atualizando conforme for acontecendo, conforme as mudanças forem ocorrendo, tá? Que Deus abençoe de todo o coração, muita força pra você que tá nesse processo, não desista. É difícil, mas não desista. E que você possa ter essa chance igual eu tive, de ser mais feliz ainda com uma vida nova, tá bom? Beijo.